só lembram de coisas recentes e esquecem que esses dias tinha um cara que hoje está sentado na presidência da República, era ladrão, condenado, que roubou a Petrobras, roubou Correio, roubou tudo. Tudo é casuísmo, tudo é hipocrisia. Nós tomamos uma posição clara de rejeição a esse projeto, porque se trata de uma proposta flagrantemente inconstitucional, especialmente no que diz respeito à busca de assegurar a aplicação imediata das novas regras, inclusive a processos em curso e a processos transitados em julgado, alcançando condenações e fatos pretéritos. Portanto, o que está constando desse relatório, com todo respeito ao senador Everton, a quem eu não atribuo qualquer interesse subalterno em relação à aprovação dessa matéria, mas, sem dúvida, ela busca a desconstituição da coisa julgada para beneficiar A, B, C ou D. Portanto, é inaceitável que essa casa esteja discutindo um assunto como esse, quando tantos assuntos são mais relevantes do que isso, e caminhando numa linha profundamente equivocada e que vai somar para a obtenção da impunidade de um conjunto de atores políticos da sociedade brasileira. Portanto, eu quero aqui defender, e será a posição da nossa bancada, a não aceitação desse projeto de lei pela sua desnecessidade, pelo fato de que nós temos coisas muito mais importantes para decidir, porque o Senado, se isso fizer, vai mostrar a sua incoerência, e agora nós vamos desfazer as decisões do Judiciário para garantir que A, que B ou que C seja candidato ao que quer que seja. Então, isso é inaceitável. Presidente, projeto muito bem relatado pelo senador Everton, e, de fato, a lei da ficha limpa tem pontuais injustiças. E esse projeto corrige várias dessas injustiças. Me refiro aqui especificamente àqueles casos de inelegibilidade não decorrente de uma condenação criminal, mas sim decorrentes de outra espécie de julgamento. E nós temos visto, infelizmente, várias injustiças sendo cometidas. Para ficar num exemplo aqui, senador Alessandro, foi cassado o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, sobre um argumento que não convence. Respeitamos lá a Suprema Corte, mas não convence. Mas, de fato, houve esse julgamento injusto que pode acarretar uma inelegibilidade até de 8 anos. Em particular, nesse projeto, tem-se de positivo a possibilidade de uma ação declaratória de elegibilidade para que possa ser apresentada e apreciada pelas cortes antes de o nome ser submetido ao registro de candidatura, com toda aquela incerteza. Agora, existem pontos negativos nesse projeto, especialmente no que se refere a um potencial de beneficiar, aí sim, a imposição da inelegibilidade para pessoas que foram condenadas criminalmente por crimes contra a administração pública. Nesse contexto, presidente, o que eu sugeriria aqui a essa casa seria retirar esse processo de pauta para que nós pudéssemos separar aqui o joio do trigo. O que realmente é necessário para reparar injustiças, principalmente aqueles tornados inelegíveis, não por uma condenação criminal, mas por uma decisão de outra natureza, e repensarmos essa parte criminal. Eu preciso entrar nesse tema, porque a minha trajetória política está intimamente ligada à lei do ficha limpa, quando eu ainda era, presto atenção ao plenário, peço atenção, ainda era assessor parlamentar. Eu fui assessor parlamentar do deputado federal Índio da Costa, que apresentou o PLP 404 de 2008, e que foi arquivado porque não interessava justamente a ninguém naquele Congresso dar tramitação à lei do ficha limpa. Daí veio o projeto de iniciativa popular, milhões de assinaturas recolhidas, e não tinha como mais o Congresso, aquele Congresso, segurar a sua tramitação. Por isso, o deputado Índio da Costa foi o relator e exitoso, aprovou a lei do ficha limpa, um dos maiores textos e mais importantes textos legais, junto com a Constituição do nosso país.
Eu participei de todo esse projeto desde quando escrevi o PLP 404/2008 para o deputado Ildes da Costa, acompanhei a aprovação do projeto de iniciativa popular. Isso é história. Eu estou aqui hoje no Senado e sempre tive muita resistência, admito, a mexer na lei do ficha limpa. Mas é preciso observar o que o Poder Judiciário fez e deformou aquela que era a vontade não só da população, mas do legislador. A vontade era que parlamentares condenados por um colegiado ficassem limitados em 8 anos a voltar a concorrer a um cargo eletivo. O que fez o Poder Judiciário? Mais uma vez, os abusos do Poder Judiciário. Eles sentam em cima, depois da primeira decisão do colegiado. Há inúmeros casos desse no Brasil. Não precisa fulanizar, porque o judiciário, quando senta em cima, ele torna aquela pena que seria de 8 anos da condenação do colegiado em algo indefinido, até que transite em julgado, quem sabe um dia, quando o senhor ministro do STF decidirem julgar. Então foi subvertida a vontade do legislador e a vontade popular, porque a pena não seria superior a 8 anos de inelegibilidade. Na medida em que o Poder Judiciário senta em cima, e há inúmeros casos, para bem e para mal, mas há casos, essa pena não transita em julgado. E não transitando em julgado não começa a contar os 8 anos. Então, o que esse projeto vem é consertar diante desse abuso, mais um do Poder Judiciário, que desvirtuou a vontade do legislador. Esse ajuste é necessário. Presidente, é uma questão simples. Não se trata se a alteração da lei servirá a fulano ou a cicrano. Há um ambiente aqui constituído no plenário de que a alteração da lei prejudica, na verdade, um agente determinado, a sociedade brasileira. Foi tido por outros. Realmente, essa é uma tarde no plenário do Senado em que a gente assiste eventos um tanto estranhos, né? Quem outrora defendia em outros tempos tanto a lei da ficha limpa, não sei por qual circunstância repentina, se converte a defender agora a alteração para flexibilizar a lei da ficha limpa. É realmente um dia único, talvez eu não diria um dia único, meu caríssimo senador Alessandro, mas é uma daquelas tardes no Senado em que vaca não conhece bezerro, concretamente, onde a gente vê outrora paladinos da justiça, se convertendo à flexibilização da lei mais avançada no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, de defesa do princípio do artigo 37, da impessoalidade e da moralidade no serviço público. A lei da ficha limpa adveio primeiro da vontade popular. É uma das raras leis de iniciativa popular que foram discutidas no Congresso Nacional, aprovadas nas duas casas e dialogou com o clamor da sociedade. Outros que em alguns momentos, por uma circunstância de ajustes simples na lei da ficha limpa, condenavam os ajustes, agora estão advogando que a porteira seja escancarada. Advogam no dia de hoje que a flexibilização ocorra. Eu acho que não se trata de fulano ou de cicrano, não se trata de um ou de outro que vai ser beneficiado pela alteração. Se trata do princípio, que é isso que corretamente a bancada do Partido dos Trabalhadores está defendendo aqui. Não há razão ou circunstância, a não ser interesses outros, que, convenhamos, começam a ficar mais estranhos nesse plenário, para que a lei da ficha limpa, nesse momento, seja alterada. Por que agora nós vamos efetivamente modificar, flexibilizar para beneficiar pessoas que não cumpriram com o munus público, que não cumpriram com sua função política, que não cumpriu com aquilo que rege o princípio da moralidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal? Não podemos admitir isso. E eu quero deixar claro aqui que o meu voto é contra, é totalmente contra qualquer alteração que esteja sendo feita, impregnada, violentando esse princípio da moralidade. Eu volto a falar, eu sempre falo aqui, quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Faço esse desafio. Qual o percentual da população carcerária que está lá condenada por crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato? As cadeias estão lotadas de pobres, pretos, pardos. Eu fui um defensor fervoroso da lei da ficha limpa. Eu não tenho, graças a Deus, nenhum inquérito, nenhuma ação penal, nenhuma condenação.